Olá pessoal, tudo bem? Estou transmitindo agora pelo Facebook e também pelo Instagram, então por isso que leva um tempinho para a gente conseguir coordenar tudo. Vamos lá. Ok, hoje nós vamos falar da questão da consultoria, como viver de consultoria de RH, de gestão de pessoas. Então, qual que são as pessoas que têm interesse nisso que eu vou falar hoje, que eu indico que fiquem ligadinhos para saber tudo o que é possível ser feito. Todas as pessoas que trabalham como psicólogos, coach, pedagogos, que trabalham na área de RH, que trabalham na área de gestão de pessoas, este é o nosso público. Para definir como que nós podemos viver de consultoria de RH. As pessoas me perguntam assim, Cléia, faz tempo que você trabalha, faz 20 anos que você é formada, e como que você iniciou a sua jornada nessa área de consultoria, nessa área de RH? Então eu comecei querendo na faculdade de psicologia a área clínica. Querendo a área clínica, a área escolar, a área... Não queria a área organizacional, não era esse o meu foco, bem na verdade não era o meu objetivo. Até porque na faculdade há uma grande primazia para que o aluno ele entre realmente nessa área mais clínica, a maioria das matérias são focadas nisso, não é certo nem errado, é o que acontece. E eu fugia totalmente dos estágios na área de que fosse organizacional, e isso foi uma grande perda para mim na época, porque eu não consegui vivenciar essa experiência. E não conseguindo vivenciar essa experiência, depois o mercado de trabalho, ele não aceita a pessoa porque ele já quer uma experiência. Por incrível que pareça, hoje ainda é muito mais comum isso. As pessoas dizem assim, eu quero contratar uma pessoa, quero contratar um estagiário, mas um estagiário com experiência. Mas como assim um estagiário com experiência? O estágio é para a pessoa adquirir a experiência. Tem algumas pessoas acompanhando aqui, vou dando oi, tudo bem? Vamos lá. Então, o tema de hoje é consultoria em RH. Então, são pessoas que trabalham ou querem trabalhar na área de RH e querem se tornar consultores, querem prestar para as empresas consultoria nesta área. E eu estou contando um pouco como que eu iniciei. Então, sem experiência nenhuma, todos os estágios na área escolar e na área clínica. Iniciei um trabalho na área escolar, fiquei numa empresa enquanto colaboradora, me desliguei dessa empresa e iniciei um projeto clínico em consultório. Vi que não era a minha área. O que eu comecei a fazer? Mandar currículo para participar de empresas na área de recursos humanos, porque, queira ou não, ainda é a área que tem uma maior abertura, um maior número de empregos. E eu não consegui, tive insucesso nessa área. E um dia eu estava com meu marido andando num supermercado, fazendo compras, e nós percebemos que o atendimento do pessoal era um supermercado grande, com uma variedade de produtos, uma região bem localizada, tinha potencial. Sabe quando você vê que a empresa tem potencial, mas falta alma nas pessoas? As pessoas estão ali trabalhando, elas foram de corpo presente, mas esqueceram a cabeça, esqueceram a alma em outro lugar. Um clima pesado, as pessoas mal-humoradas no atendimento. E nisso meu marido falou, Cléia, por que você não oferece um trabalho para essa empresa, uma consultoria para essa empresa? E eu não pensei duas vezes. Durante a semana montei um portfólio, cheguei até o dono da empresa e falei, vim aqui como cliente e como cliente não fui tão bem atendida como poderia ser. Que tal nós iniciarmos um processo onde eu faça toda uma análise, um mapeamento com os seus colaboradores, identifique o que está acontecendo e nós podemos fazer todo um trabalho com a sua equipe. Ele aceitou porque ele estava fazendo um curso de gestão de pessoas, ele é da área administrativa, mas até ele foi muito franco comigo, ele falou assim, olha Cléia, eu sou uma pessoa muito seco assim, no relacionamento com as pessoas, é da minha natureza, eu sou uma pessoa mais introvertida, eu não sou uma pessoa que chego, que converso com os colaboradores.
E o gerente da loja também era assim. Era uma pessoa criada naquela escola antiga, que ele tinha que levar todo mundo ali na rédea curta. Era assim que ele se colocava, esse gerente. Eu iniciei esse trabalho e o que eu senti? Que aquilo que eu tinha aprendido na faculdade, nas literaturas, não era o suficiente quando eu entrei e me deparei com o mundo real, tá? De pessoas que trabalhavam sábado, trabalhavam domingo, trabalhavam exaustivamente, líderes que não tinham ainda uma formação, determinadas competências, tinham competências técnicas, não eram pessoas ruins, eram pessoas muito com vontade de querer fazer diferente, esses líderes, mas eles não sabiam o caminho, tá? Eles não tinham os recursos para conseguir agir de uma outra forma. Eu confesso que eu me bati muito, tá? Porque o que acontece? Eu percebi que o meu instrumental não era suficiente para conseguir desenvolver aquele trabalho. Então, o que eu fiz? O primeiro passo, eu até pensei, eu não posso chegar na empresa e simplesmente começar o trabalho e pronto. Eu falei, o que eu vou fazer? Eu pensei, vou fazer o primeiro passo, vou fazer, na época, foi pesquisa de clima que eu fiz. Hoje, eu não faço mais pesquisa de clima. Eu desenvolvi um instrumento que é de mapeamento organizacional, que ele é um instrumento mais amplo. Porque a pesquisa de clima, às vezes, ela vai muito para os aspectos negativos, positivos, e às vezes, se você não conseguir trabalhar acertadamente isso, você gera mais desmotivação nos colaboradores do que motivação. Mas na época, eu comecei a pesquisar, gente, faz 22 anos, 21 anos já que eu sou formada. Então, naquela época era livro mesmo, a pesquisa. Comecei a pesquisar em todos os livros, como que se fazia pesquisa de clima, o que era necessário. Fui em busca de professores, fui em busca de colegas que já atuavam nessa área e montei um instrumento e fiz essa pesquisa com esses colaboradores. Fazendo essa pesquisa com os colaboradores, foi caótico o negócio que aconteceu dentro da empresa. Muita reclamação dos líderes, insatisfação, as pessoas trabalhavam um número de horas muito além do que era combinado. As pessoas me relatavam dor de cabeça, dores nas costas, cansaço, estresse, rotatividade da equipe altíssima. Na época, havia uma rotatividade que tinham pessoas que elas chegavam a ficar um dia na empresa e elas saíam. A rotatividade era uma coisa impressionante, tá? Eu fiz um estudo nessa empresa, chegava a rodar ao ano 3 vezes, a equipe toda chegava a rodar ao ano. Então é muita gente. Então eu conversei com o dono da empresa, olha o dinheiro que você está perdendo nessa questão de rotatividade do pessoal. E ele falou assim, tá, mas qual que é o caminho, o que eu posso fazer? E eu comecei a montar toda uma estratégia organizacional para trabalhar nessa empresa. É claro, gente, que olhando hoje, eu digo, nossa, poderia ter feito muito mais. O trabalho, ele andou até um ponto, depois chegou um ponto que ele já não andava mais, que o gerente dizendo assim, mas você vem aqui, faz todo esse trabalho e não dá resultado. Os colaboradores continuavam saindo da empresa. Então, nessa empresa, realmente eu consegui fazer um trabalho inicial de leitura, de mapeamento. Mas o grande passo do trabalho com os colaboradores, realmente não consegui, porque me faltava técnica, me faltava jeito, eu trouxe uma linguagem muito acadêmica da faculdade, dos livros. Então eu queria implantar isso de uma forma muito sistemática e não consegui. Então eu fui fazendo toda essa jornada e ao longo dessa jornada é claro que a gente se frustra, porque a gente quer resultado. E chega o dono da empresa e fala assim, olha, seguinte, vamos parar a consultoria por aqui, porque eu vejo que o pessoal continua saindo, não existe ainda motivação, não existe ainda comprometimento. E toda vez que acontecia isso, me dava um baque tão grande que eu dizia, mas não é possível. O que acontece é o seguinte, quando nós fazemos um trabalho e ele não dá resultado, o dono da empresa, os líderes, as pessoas, elas apontam da seguinte forma, mas é assim mesmo.
As pessoas não são comprometidas, as pessoas não têm interesse. Empresa funciona assim mesmo. É difícil contratar, a rotatividade do nosso setor é dessa forma mesmo. Então as pessoas vão se justificando e colocando a culpa nas pessoas, tá? Não no sistema daquilo que está acontecendo. E percebendo isso, eu fui desenvolvendo todo um trabalho e esse trabalho ele começou a dar resultado. Ao começar a dar resultado, outras empresas começaram a me chamar para fazer a consultoria. Então, assim, o que eu quero trabalhar com vocês hoje é a seguinte questão. O que é necessário para que uma pessoa consiga viver de consultoria organizacional? Por que eu estou levantando esse ponto? Fazendo muito processo seletivo, contratando muitas pessoas que são da área de gestão, que são da área de RH, e também acompanhando o mercado de trabalho, o que eu percebi? Existem profissionais que estão totalmente fora da área de trabalho, que fizeram psicologia, fizeram gestão de pessoas, administração, fazem pós-graduação e não conseguem seu espaço no mercado de trabalho. Por que não estão conseguindo seu espaço no mercado de trabalho? Porque as empresas, algumas, ainda têm a cultura de querer o profissional de RH que ele tenha dois perfis, esse profissional de RH. Que ele seja o profissional de humanas, de gestão, que ele faça recrutamento, seleção, desenvolvimento, treinamento de pessoas, capacitação, que ele converse com os líderes. Então esse é um foco bastante das relações humanas. E ao mesmo tempo, quer que esse profissional faça folha de pagamento, benefícios, implantação de sistema. Então, existe uma confusão hoje, tanto dos profissionais, até das empresas mesmo, de querer aproveitar esse profissional, que ele tenha tanto esse aspecto bastante humano de desenvolvimento de trabalho e o aspecto técnico. Agora, sempre quando eu vou fazer uma contratação, quando eu vou conversar com o empresário, eu digo assim, veja uma coisa, vamos lá, vamos analisar perfil. Uma pessoa que vai fazer departamento pessoal, que vai fazer folha, é uma pessoa mais analítica, é uma pessoa que tem mais método, é uma pessoa que ela tem que ser mais centrada, concentrada. É um tipo de profissional, tá? E o profissional que ele vai para gestão, que ele vai para fazer treinamento, que ele vai para fazer desenvolvimento de pessoas, até o perfil, a personalidade, ela é diferenciada, tá? E mesmo, gente, um profissional consegue dar conta de fazer isso? Consegue. Eu conheço muitos profissionais que fazem isso, tá? Só que o que eu percebo? Primeiro, nós, enquanto profissionais, a gente tem mais habilidade para uma área, a gente deixa aquilo que a gente não gosta muito, a gente vai procrastinando, tá? Então, eu, por exemplo, Cleia, tá? Eu sou uma pessoa de gestão, eu sou uma pessoa que eu gosto de treinamento, gosto de ficar com gente, eu gosto de desenvolver projeto. Essa é minha linha. Eu sou uma pessoa pouco capacitada, né? Até em termos que eu digo assim da minha concentração para fazer um serviço muito técnico, para fazer um planejamento de uma folha, para fazer algo que seja muito metódico ali. Eu sofro com isso, tá? Já desenvolvi vários trabalhos assim, mas eu sofro com isso. Então, o que acontece? Se eu fosse hoje trabalhar como colaboradora dentro de uma empresa registrada, eu ia meio que deixar de lado a parte mais burocrática e ia me concentrar mais nessa área de gestão de pessoas, porque é o que eu tenho, que eu gosto, tá? E que eu me desenvolvo melhor e que eu vejo o resultado. Então começa aí, na hora da contratação, é isso que eu tenho conversado muito com os empresários, que são profissionais diferentes, que não dá para você querer aproveitar o mesmo profissional desenvolvendo RH e DP. E tem empresas que elas têm departamento pessoal e elas juram que elas têm o RH, não tem, tá? E tem empresas que têm o RH e tem lá mais ou menos um departamento pessoal. E lógico, tem empresas que já conseguiram estruturar bem esses setores. Gente, eu vejo que as empresas elas estão se profissionalizando, tá? Mesmo empresas pequenas, elas estão buscando ajuda, tá? Então, colocando primeiro esse parênteses, colocando que a questão desse perfil nosso de profissional. Então, por que tem muita gente desempregada? Porque as empresas, quando elas vão fazer
a contratação desse profissional, elas querem esse profissional generalista e querem esse profissional que tenha essa atuação em RH, em gestão de pessoas, em ser humano e que tenha também a parte técnica. Então, na entrevista fica perguntando, escuta, você tem, você faz toda essa parte? Você sabe de folha, você sabe daquilo, você sabe de sistema? Então, é muito amplo isso. Então, nós temos que trabalhar com as empresas que é diferente, que as empresas vão precisar investir, porque senão o profissional ele não consegue dar conta, gente. A pressão, para vocês terem uma ideia, por exemplo, um profissional, depende da empresa que ele atua, da rotatividade, só o processo de recrutamento e seleção, às vezes ele toma todo o tempo do profissional de RH. Conheço muitas empresas que o profissional ele é contratado e ele passa grande parte do tempo no recrutamento e na seleção pela rotatividade, tá? Não é só a questão salarial que a empresa paga, por isso que os colaboradores estão saindo da empresa, não é, gente, tá? Posso até depois fazer uma live sobre isso. Ok, então esse é o perfil das empresas, é a cultura do Brasil querer esse tipo de profissional. Por que eu estou aqui? Porque o que eu percebo nas empresas? Que esse profissional de RH que está dentro da empresa, as empresas elas já não estão mais contentes com o RH que está dentro da empresa. Não pelo profissional, gente, não é responsabilidade do profissional. É porque o RH ele acaba sendo uma central de custos, tá? O RH só dá despesa. Meu Deus, lá vem esse povo do RH de volta com isso para me dar mais despesa. Então, o que acontece hoje? Os empresários, eles querem soluções. Tá? E o que eles perceberam nessas soluções? Que um profissional externo, ele pode entrar na empresa, tá? Junto com o seu RH, temporariamente, não é uma coisa que a pessoa vai ficar lá anos e anos fazendo aquele trabalho. Hoje nós temos feito trabalhos mais curtos dentro da empresa. Eu digo assim, 3 meses, 6 meses já é suficiente, gente. Consultoria que fica aí, fala que vai ficar 2 anos, 10 anos dentro da empresa, não é consultoria mais, é quase funcionário lá dentro da empresa junto, tá? Projetos curtos, onde um profissional externo, formado nessa área de gestão de pessoas, seja psicólogo, seja coach, pedagogo, administrador, gente, é ampla essa área, tá? Vai entrar, não tirando esse RH, mas vai entrar, não é nem auxiliando, fazendo um trabalho conjunto, tá? Até porque o RH, ele chega num ponto, quando ele é interno, ele não consegue mais soluções, gente, porque ele também faz parte daquele sistema e não consegue, às vezes, nem enxergar determinadas coisas. Então, vem esse profissional externo e dá um gás, tá? Quais são os pilares para ser consultor? Quem não é consultor, quem não trabalha com consultoria empresarial, às vezes se pergunta assim, será que eu tenho esse perfil? Será que eu conseguiria trabalhar com consultoria? Vou falar para vocês quais são os 4 pilares que eu elegi para saber se uma pessoa pode ou não trabalhar com consultoria, se ela tem ou não esse perfil para trabalhar com consultoria. Primeiro, gente, é o seguinte, propósito de vida, tá? Missão de vida. Você amar ser humano, você amar gestão de pessoas, você acreditar muito nisso, tá? Se a pessoa for entrar em consultoria porque dá dinheiro, que dá, gente. A gente tem uma remuneração que ela é muito acima de mercado, tá? Porque nós somos prestadores de serviço dentro da empresa e o que você consegue, por exemplo, o que eu cobro, o que uma pessoa de consultoria cobra, às vezes, o que a pessoa ganha, um profissional de RH contratado ganha em um mês, às vezes em um dia de trabalho eu consigo ganhar aquele valor, prestando aquele valor. Então, financeiramente, com certeza, a gente tem uma remuneração bastante expressiva fazendo consultoria organizacional, tá? Mas eu digo assim, é mais do que ficar pensando em dinheiro. Se for só pensar em dinheiro, você não consegue, porque as pessoas sentem, tá? As pessoas sentem que é um trabalho frio, que é um trabalho mecânico. Então, o primeiro é propósito de vida. Amar fazer isso. Amar as pessoas, amar a gestão, amar essa questão organizacional, amar as empresas, ter isso como missão de vida, tá? Enxergar isso como missão de vida. Primeiro pilar é esse, é o propósito de vida, tá? Segundo pilar, solucionar problemas. Ser uma pessoa sempre com foco em solução. Porque
cada empresário, cada líder, cada gestor, quando ele contrata uma consultoria, ele tem expectativas. E essas expectativas são para solucionar problemas. O consultor ele não pode chegar dentro da empresa e criar mais problemas ainda. Só que lógico, gente, o que eu digo assim, quando você inicia a consultoria, você faz algumas mudanças. Então há uma tempestade, tá? As pessoas meio que saem, desalinham as questões. Às vezes nós, enquanto consultores, temos até que apontar demissão de algumas pessoas, as pessoas têm resistência, mudança de processo. Então, assim, quando a consultoria entra num primeiro momento, ele gera uma estabilidade, gera um certo caos dentro da empresa. Depois aquilo vai se organizando, se reorganizando, se organizando e vira uma solução, tá? Só que quem trabalha com consultoria de RH, em gestão de pessoas, tem que ter esse foco em solução muito grande. Ouvir o que é problema, separar isso com ferramentas, métodos, não adianta querer sair fazendo as coisas na louca, fazendo qualquer coisa. Infelizmente, nós sabemos aí de muitos profissionais, principalmente na área de coach. Gente, eu falo porque eu sou coach, então eu falo tranquilamente, tá? Fiz a formação, atuo, trabalho, sou psicóloga, mas o coach me ajudou muito. Mas nós sabemos aí o que aconteceu dentro das empresas e o que desvalorizou. Porque às vezes chega lá, diz que vai resolver tudo e mais um pouco, e falta às vezes esse olhar de solução de problemas. Então esse é o segundo aspecto. Terceiro aspecto para trabalhar com consultoria é gostar de liberdade, tá? Então, deixa eu contar um pouco para vocês da minha rotina. Tem vezes que eu fico em casa, montei aqui um estúdio, montei um escritório, então eu fico em casa fazendo a parte mais administrativa, mais burocrática. Eu preciso fazer relatório, eu preciso pensar na estratégia. Então eu fico parte do meu tempo no meu escritório fazendo isso, tá? Às vezes eu vou para outras empresas, então, sei lá, na segunda-feira estou numa empresa, terça-feira em outra, quarta em outra, e cada dia em um lugar diferente. Eu moro em Curitiba, às vezes eu fico na minha cidade, às vezes viajo, às vezes vou para outros lugares fazer consultoria. O ano passado fiz muitas consultorias no interior do Paraná, prestei várias consultorias, já viajei bastante. Então a gente tem que gostar de liberdade, tá? Querer essa liberdade. A consultoria ela propicia isso. Então a pessoa que é mais metódica, que gosta de mais rotina, mais de um lugar fixo, é mais difícil se adaptar na consultoria. Uma outra questão legal também, tá? A consultoria hoje, ela me possibilitou também muito online, tá? Há um tempo atrás a empresa dizia assim, tem que vir aqui, precisa ser aqui. Hoje já tem empresas que elas, lógico, gente, uma parte tem que ser presencial, não consegui ainda fazer 100% da consultoria online, mas parte já consigo, tá? Eu estou com uma empresa no Rio Grande do Sul agora, que eu faço online, tá? Que eles me chamam, a gente tem lá a reunião, faz, todo mundo na sala deles, eles lá na cidade deles, eu aqui na minha, e o negócio tem funcionado bem. Então, acho que é uma das tendências também online, liberdade, tá? E depois, o quarto pilar é resultado, tá? Ninguém vai contratar uma consultoria organizacional se ela não tiver resultado. Daí talvez você me diga assim, Cleia, mas como que eu vou prometer resultado? Isso é tão, né? Mais lidar com pessoas, se fosse para lidar com números, outra coisa, matemática, né? Pessoas são pessoas, como que você lida, como que você vai propor resultado? Mas sim, gente, o nosso trabalho, ele deve sair resultado sim, tá? Por isso que eu digo assim, que às vezes o RH interno de algumas empresas, o dono da empresa, ele acabou vendo o RH como uma central de custos, tá? Por que uma central de custos? Porque não mostra solução, só dá despesa e não consegue apontar os dados. Então eu digo assim, resultado, qual que é o resultado? É quando você fica na empresa, a empresa fala assim, mas poxa vida, realmente nós conseguimos melhorar esse processo, nós estávamos caóticos nisso, nós conseguimos alavancar esse passo. Gente, não é milagre, tá? A consultoria não é milagre, até porque a gente vai em um determinado período, aquilo funciona.
às vezes chega um ponto que esgota a nossa interação, o nosso conhecimento dentro daquela empresa e pode vir um outro consultor, tá? Eu fiz um trabalho em uma empresa que na época nós estávamos em 4 consultores dentro da empresa, consultores de áreas completamente diferentes. E uma empresa, gente, não era uma empresa mega. Às vezes as pessoas falam assim, mas só a multinacional investe em consultoria organizacional. Não, gente, as pequenas empresas têm investido sim. Essa empresa com 4 consultores, a média deles era 180 colaboradores. Com 180 colaboradores, tá? Eles estavam, na época, com 4 consultores, tá? A minha consultoria na parte de gestão de pessoas, mais uma consultoria financeira, mais uma consultoria, acho que tributária, mais uma consultoria de produtividade, desperdício, coisas assim, tá? Então, ao mesmo tempo, a empresa estava aí com 4 consultorias e funcionando super bem, tá? Empresas bem menores, consegue pagar um consultor? Gente, eu fiz uma consultoria em uma empresa com 8 colaboradores, tá? O dono da empresa, mais a filha, tá? E 8 colaboradores, e eles abarcaram essa consultoria e falaram, vamos conseguir fazer, e fizeram, tá? A gente fez essa consultoria, eu participei lá dentro enquanto consultora, desenvolvendo o quê? Eles não tinham nenhum processo formal de recrutamento e seleção, tá? Eles encontravam a pessoa lá, falavam, vem trabalhar, e pronto, começava a trabalhar, era rotatividade, era desespero de todo mundo, porque a pessoa não se comprometia a fazer o trabalho que era necessário. Então, nós montamos toda a parte de recrutamento, de seleção, parte de plano de cargos e salários, nós montamos a avaliação de desempenho. Então, foi um trabalho bom, uma empresa pequena e que conseguiu, com poucos colaboradores, conseguiu se desenvolver muito, tá? Tem empresas que o negócio vai com uma beleza, que funciona super bem, tá? Tem empresas que às vezes desanda, que os donos da empresa, que a gestão, não estão ainda numa maturidade para conseguir entender qual que é esse processo da consultoria organizacional, mas eu digo, gente, que o foco nós que trabalhamos com consultoria sempre tem que ser resultado, tá? Se nós não fizermos esse resultado para a empresa, esse resultado é como? Lógico, gente, todas as empresas elas vão querer resultado financeiro, tá? Daí você diz assim, mas Cléia, com a área de gestão de pessoas, a gente tem como conseguir resultado financeiro? Claro que sim, gente. Veja uma coisa, eu vou dar um exemplo só. Em cada subsistema de RH, nós podemos trabalhar milhares de exemplos de lucratividade mesmo, da parte financeira mesmo. Por exemplo, hoje nós sabemos que o processo de rotatividade dentro da empresa, se uma pessoa entra e ela sai da empresa no período de experiência, isso gera para a empresa o custo de 2,5 vezes a mais o valor do salário da pessoa, tá? Então, imagine o seguinte, contrata uma determinada pessoa, paga lá, vamos supor, R$1.000 para essa pessoa. Essa pessoa sai no período de experiência, isso, em termos de prejuízo financeiro, equivale a R$2.500. Por quê? Porque teve todo o processo de recrutamento, todo o processo de seleção, todo o processo de treinamento, todo o processo com a equipe, o desgaste com clientes. Então, colocando tudo isso daí na ponta do lápis, chegaram à conclusão, os estudos chegaram à conclusão que a rotatividade ela custa para a empresa 2,5 vezes a mais do salário da pessoa. Você imagina o seguinte, se a pessoa tem um salário de 3 mil, de 5 mil, vá considerando por pessoa esse valor. Então, quando nós entramos na empresa com a consultoria organizacional, a empresa ela já consegue visualizar essa questão de rentabilidade, essa questão financeira já é possível. Agora, eu sempre digo, gente, trabalhando com pessoas, o nosso grande impacto, com certeza, vai ser nas relações, tá? Nas pessoas, nos procedimentos. Às vezes as pessoas estão desgastadas dentro da empresa. Estresse, depressão, ansiedade, angústia, tudo isso daí gera absenteísmo, as pessoas param de ir ao trabalho, né? Elas pegam mais atestados, gera rotatividade, a pessoa quer sair da empresa, ela não fica, gera desperdício, gera falta de produtividade, porque a gente sabe quando a pessoa ela está bem dentro da empresa, com certeza o nível de produção dela vai ser melhor.
Então, hoje, o que eu trouxe para vocês? Eu trouxe todos os aspectos da consultoria, o que é necessário, tá? Aqui da minha parte, eu que quero viver de consultoria organizacional, que é o ter propósito de vida, ter isso como missão de vida, querer impactar as pessoas para o bem, ter foco em solução de problemas, porque tem pessoas que não têm, gente, tem pessoas que elas não conseguem enxergar os problemas, que elas não conseguem, que elas fazem parte do problema, tá? Então a gente tem que ter esse foco muito aguçado de ter esse filtro para saber onde que estão os problemas, olhar isso e ter o foco em solução para ajudar sim a empresa. É querer liberdade, tá? Tem pessoas que às vezes elas me falam assim: Cleia, eu quero ser CLT, eu quero ter carteira assinada, eu preciso disso, ter aquele salário fixo, saber que eu vou receber, ficar no mesmo lugar. Eu sou uma pessoa que eu preciso de mais constância, tá? E tem pessoas que elas dizem assim: eu quero liberdade, eu quero poder trabalhar da minha casa, quero poder, se eu quiser viajar, viajo, se eu quiser ir para uma empresa, vou, se eu quiser fazer meu horário. Por exemplo, teve um bom tempo, gente, que eu fiz um propósito comigo de não trabalhar sexta-feira, tá? Eu trabalhava só de segunda, quinta e sexta eu não trabalhava. Hoje eu voltei a trabalhar porque eu estou com um novo projeto aí que eu quero desenvolver, então eu voltei a trabalhar. Mas é assim, gente, tem dias que eu fico, sei lá, 2 dias, 3 dias sem um trabalho muito fixo e depois eu tenho uma carga de trabalho alta. Então, a consultoria organizacional, ela te permite essa liberdade, ela te permite fazer esse agendamento de horário. Sei lá, a pessoa diz assim: eu só quero trabalhar de manhã, eu só quero trabalhar à tarde, ou eu não trabalho tal horário. Então, essa possibilidade ela é muito negociável dentro da empresa. A consultoria organizacional ela nos permite esse tipo de vida. E lógico, gente, resultado. Se você ficar dentro da empresa trabalhando com consultoria e não... Eu só estou vendo aqui que eu estou no Instagram e no Facebook, só olhando a pergunta aqui, só um pouquinho. Passar a enviar solicitação para visualizar. Ok. Então, se tem perguntas aqui. Certo. E dá resultado. Quem for trabalhar com a consultoria organizacional, se ela não possibilitar um resultado dentro da empresa, a empresa não vai ficar com essa pessoa. E o nosso trabalho também ele é muito por indicação, tá? Então, você faz uma consultoria dentro de uma empresa, dá resultado, o empresário ele vai indicando. Às vezes ele está lá num churrasco com os amigos, às vezes ele vai num evento, numa palestra, ele diz: nossa, tal profissional foi lá na minha empresa e fez um trabalho muito interessante, eu indico esse profissional para fazer também dentro da tua área, para fazer dentro da tua empresa também esse trabalho de consultoria organizacional. Qual que é a minha proposta para vocês, gente? Quem for da área de RH, da área de gestão de pessoas, que trabalhem com isso, ou estude, seja estudante dessa área, me procure, tá? Eu desenvolvi uma mentoria para trabalhar ensinando como são os passos para trabalhar com consultoria organizacional. Por que eu fiz isso? Porque eu vejo o número de profissionais sem emprego, tá? Que estão em busca de emprego e não conseguem, porque aquilo que eu falei para vocês, hoje os salários, infelizmente, gente, salário na área nossa não, os salários de forma geral das empresas, houve um rebaixamento grande, gente, nos salários, tá? Então as empresas, às vezes, elas não estão conseguindo absorver esses profissionais no salário merecido. Tenho visto que o profissional de RH, de gestão de pessoas, é um profissional que investe demais na carreira, a gente como estuda, tá? Eu recebo currículo, às vezes, que a pessoa tem 2, 3 pós-graduação, tá? É incrível, assim, a quantidade de estudo que as pessoas nessa área fazem, tá? Então, algumas pessoas fora do mercado de trabalho, porque a concorrência é muito grande. Hoje nós temos a faculdade de psicologia, nós temos os cursos de coach, nós temos o curso de pedagogia, que hoje tem a pedagogia organizacional, nós temos o tecnólogo em gestão de pessoas, nós temos o RH, nós temos os cursos presenciais, nós temos os cursos online. Então, a quantidade inchou, gente, o mercado de trabalho inchou. O que eu diria para você? Não tem, gente, não tem. As empresas, hoje nós não temos volumes de empresa, bem na boa mesmo, eu tenho que ser franca com vocês agora.
Nós não temos número de empresas suficiente para absorver esses profissionais no mercado formal, não temos, tá? E mesmo, gente, que tivéssemos, qual que é a grande tendência hoje do mundo? E nossa, no Brasil também. A tendência é a terceirização, tá? A tendência, o que que é? A tendência é que as empresas contratem profissionais para prestar serviços específicos para ela, tá? Então, o que que eu vejo que as empresas estão fazendo? Pequenas, médias e grandes empresas, gente. Mas as pequenas, as empresas familiares pequenas agora, elas estão caminhando para esse processo. Qual que é esse processo? Ou tem uma pessoa de RH que já faz um trabalho dentro da empresa, ou não tem ainda, é o próprio dono da empresa, os próprios donos que fazem esse trabalho, tá? É fazer a contratação de um profissional que tenha, gente, a sua empresa, tá? Eu sempre digo assim, nós que somos da área de gestão de pessoas, cada vez mais nós temos que criar a nossa empresa, tá? É uma tendência, porque não tem espaço para todo mundo no mercado CLT, não tem mais, tá? Formando a sua empresa e essa empresa prestando pequenos serviços para essas empresas. Por exemplo, a empresa chega lá e fala assim, olha, o meu processo de recrutamento e seleção não está dando certo. Vem esse profissional, faz esse trabalho, faz todo o alinhamento de quais são as vagas, do que é necessário, implanta esses processos junto com a empresa, faz esse processo, sai da empresa, vai para uma outra empresa, tá? E as empresas contratando serviços menores, de recrutamento, de seleção, de plano de cargos e salários, de desenvolvimento de equipe, de treinamento. É assim que eu tenho trabalhado, tá? Então, em média, eu tenho ficado aí 3 meses em uma empresa, 6 meses em uma empresa, é médio. E o que tem acontecido? Recorrência, tá? Às vezes eu faço um trabalho de 3 meses em uma empresa, fico um tempo afastado dessa empresa, às vezes eles contratam outra consultoria ou não contratam. Chega um determinado período que eles me recontratam, tá? Tem empresas aí que eu estou nesse circuito aí faz 10 anos já que eu vou e volto fazendo pequenos serviços nessa área de consultoria organizacional, tá? Por períodos. Fica muito mais barato para a empresa tem resultado muito mais rápido, funciona porque assim, a empresa ela contrata por demanda esse trabalho. Então é isso, gente. Eu vejo que cada vez mais nós que trabalhamos com gestão de pessoas, nós que trabalhamos nessa área, nós temos um campo muito grande para isso. Agora falo para vocês, não é qualquer trabalho, não é de qualquer jeito, não é sair na louca aí prestando trabalho, fazendo de qualquer forma, que senão vai queimando o filme de quem trabalha com consultoria organizacional. Existe método, jeito, forma, existe jeito até da negociação, de contratação com a empresa, de estabelecimento de metas, tá? Porque senão às vezes a pessoa ela entra na consultoria organizacional, a empresa acha que vai resolver tudo e mais um pouco, a pessoa acaba abraçando todos os processos, não dá conta dos processos e o dano é pior, tá? Porque gera uma frustração na empresa e na pessoa também não tem resultado nenhum. Falo porque eu já fiz isso, gente. Já nessa minha jornada aí já fiz isso algumas vezes, de querer abarcar todos os processos e não funciona, não dá certo. Então existe forma de fazer venda para a empresa desse serviço da consultoria organizacional, tá? Existe forma de negociar com o dono da empresa. Existe método para fazer cada um dos trabalhos, gente, mapeamento, tá? Ouvir as pessoas, existe uma forma de se fazer isso, existe uma forma de implantar todos os processos dentro da empresa, existe uma forma de trabalhar com as resistências, porque algumas pessoas elas não querem esse trabalho, elas acham que o nosso trabalho, tem pessoas que tem colaboradores que num primeiro momento, gente, às vezes eles confundem o nosso trabalho com auditoria, tá? Eles acham que o consultor organizacional, às vezes ele vai entrar na empresa e vai ficar fazendo auditoria, vai ficar vendo o que está certo, o que está errado. Gente, a auditoria é um outro processo, ótimo, precisa, excelente, mas não é o nosso trabalho esse, muito pelo contrário. O nosso trabalho é de apoio, é de incentivo, é para que as coisas funcionem, para que as pessoas fiquem melhores e, lógico, que a empresa tenha mais retorno financeiro. Ela tendo mais retorno financeiro, todo mundo ganha. A empresa ganha, os colaboradores ganham, nós também ganhamos. Então, esse o nosso foco. Então, por que eu resolvi montar essa mentoria para pessoas que são... Gente, não adianta a pessoa não ser
da área, não ter expertise nenhuma na área, não ter conhecimento, não ter estudo. A pessoa precisa ter esse inicial dentro da área de gestão de pessoas, ou ser estudante, já ter trabalhado, ou trabalhar nessa área. Então, montei essa mentoria para ajudar a pessoa nesse caminho, tá? Então, qual que é a minha proposta hoje para vocês? Pelas redes sociais, aí tem todos os meus contatos, me mandem mensagem perguntando que eu vou ter um momento com você online e nesse momento ver qual que é a tua necessidade, o que você faz, o que você está pensando e como que nós podemos trabalhar essa mentoria para você conseguir o que, gente? Conseguir trabalhar na área de consultoria de empresas, conseguir ganhar sua remuneração, conseguir fazer o seu propósito de vida, que é impactar as pessoas para o bem. Então é isso. Me procure nas redes sociais que eu vou explicar o que é essa mentoria, como que funciona, como que nós podemos trabalhar com isso para nós conseguirmos desenvolver. Então me escreva as perguntas. Eu sei que hoje assim eu trouxe muitas coisas da área, eu sei que ficam muitas perguntas. Me escrevam que eu vou responder todas as perguntas. Gente, valeu, beijos. Deixem as perguntas que eu faço a resposta, porque às vezes a dúvida de um pode ser a dúvida de outro também. Então me procure para eu mostrar para você como que é essa parte da mentoria, o que nós podemos trabalhar em conjunto, certo? Valeu, pessoal. Beijo para vocês. Tudo de bom. A live vai ficar gravada. Quem quiser, assiste depois. Mas entre em contato comigo que conversamos. Ok, pessoal. Beijo para todo mundo. Eu vou encerrar primeiro aqui no Instagram, depois vou encerrar aqui. Só um pouquinho. Beijo para todo mundo. Até.